que foi a grande questão polêmica das entrevistas, Sim. enfim. Não vou entrar muito na parte de, federação isso, federação aquilo, eu não tenho nada a ver com federação nenhuma. Essa reclamação existe desde que eu me lembro. Era Peronde, era Hofmeister, era Noveleto, agora o Luciano Oxford. Não, a questão é sobre os treinos, sobre fechar os portões do CT pro treino. Tu não paga segue. Todo direito, tá? Eu imagino que não tenha problema do Renato querer fazer os treinos fechados, não querer participação, não gostar. O que ficou engraçado foi... a frase antes essa foi... O pessoal fica dizendo aí que eu mando no Grêmio, que eu não mando no Grêmio, que eu mando... Pergunta pra todo mundo se eu mando no Grêmio. Aí, 30 segundos depois... tô mandando fechar os portões de setembro, não vai ter mais cobertura de imprensa. Não, eu vou falar assim, ó, pra ouvirem de um gremista, tá? E lembrando, é a minha opinião, a opinião do Adas, né? Não representa. É óbvio que não representa, então vamos carpir um lote, tá? Eu penso o seguinte, se isso vai fazer o Grêmio jogar melhor, atuar melhor e dar as respostas dentro de campo, tô assinando com o Renato, fecha pros jornalistas. Mas tem que começar a dar resultado. Eu acho também, por Acabou. exemplo... Se é uma condicionante, né? Acabou, se é isso. É que a forma como e as o Renato pessoas, coloca... mais uma vez, têm que parar de dizer assim, ó, defende o Renato. É óbvio que num debate Grenal, tu não vai te alinhar pros caras, tu tá entendendo? Mas a gente tem que discordar de algumas situações. Normal. E faz parte, ele é o Claro. treinador do clube. Claro. Eu não sei qual Treinador. Eu não sei qual é E exatamente... o treinador que não é questionado no momento em que as coisas... Tipo assim, ó, o ano do Grêmio não é ruim, não é isso que tá sendo falado, não é isso. O que tá sendo comentado é onde podemos ir, mostre algo. Bote nos olhos da torcida isso, cara. Essa é a verdade. Qual é o grande jogo do Grêmio esse ano? É muito raro numa entrevista o Renato não usar uma cortina de fumaça. É muito raro. Pô, mas depois de um 4-1, torcida faceira, o cara fez 2 gols. Mas eu acho que já é de uma característica do Renato aqui na lida com os jornalistas. Ele, no meio, dá uma manobrinha diversionista, uma cortininha de fumaça, dá uma desvirtuada. Acho que faz parte do folclore do Renato. O Renato é meio folclórico. Não, mas não pode perder coisas. isso, tá tudo certo. Entende? O problema, Pedro, é ele se balizar, tipo assim, como se fosse a culpa da empresa. Desculpa, tá, ele pode ficar puto com um comentarista, por exemplo. Eu acho que ele pode. Acho que ele pode, ele tem o direito. Tem Mas direito. ele não pode, daqui a pouco, dizer assim, ó, não vai entrar imprensa aqui, cara. Beleza, então, ó, hoje, o meu amigão Luciano Rola, toda a gurizada lá da Grêmio Rádio, todo mundo que produz conteúdo do Grêmio, tem a obrigação de botar tudo pro torcedor hoje ali, velho. Porque assim, a gente precisa ter informações do grupo. Não adianta, tipo, agora nós vamos pro jogo semana que vem sem ter nada. Não. A gente tem que ter, velho. Dá pra botar É que é justamente isso, assim, o Renato coloca as coisas de uma forma que, tá, tudo bem, tem algumas críticas que estão incomodando o Renato, tem algumas coisas que estão sendo faladas que estão incomodando o Renato, isso é fato. É do jogo. Mas assim, ele coloca que, nas palavras dele é assim, eu posso ser criticado, mas tem algumas críticas que extrapolam. Essa é a visão do Renato. Só que daí o Renato, ele pega e estabelece esse regramento de fechar o treino e dizer assim, bom, a partir de agora até segunda ordem é treino fechado, por conta desses cornetinhas do ar-condicionado. Então o Renato tá querendo dizer o seguinte, se me criticar é treino fechado, se me elogiar é treino aberto. Eu sou o dono da Cara, bola. não é assim que funciona. Se me O mundo criticar, não não tem funciona jogo. assim. Não é. O mundo não funciona assim. Mas vai ter gente que vai criticar de um jeito, vai criticar de outro. Cara, o Renato se incomoda com caras que às vezes estão no imaginário dele. É sabe? que eu penso o seguinte, tá? O Renato não vê, não ouve, não assiste nada, mas ele ouve os amigos. Pois é, ele ouve coisas que chegam nele. E assim, cara, qual ser humano que tá exposto que não é passível de crítica, velho? Todo mundo é, velho, sabe? Um professor numa sala de aula vai sofrer crítica de aluno, sabe? Um médico daqui a pouco por um atraso, A gente aqui dando opinião. Cara, a gente toma tá dando pau pra opinião caramba. o tempo todo no aplicativo, né? Que a gente avalia o motorista. Cara, todo mundo é avaliado o tempo todo, velho. Teve um negócio Não existe isso, ficou cara. muito estranho na entrevista, que no final, quando terminaram as perguntas, ele disse, ninguém vai me perguntar sobre o Diogo Barbosa, o Thiago Santos, que foram campeões no Fluminense. Foram os cornetinhas do ar-condicionado. E o Tassiano, que tá jogando muito no Bahia, os cornetinhas do ar-condicionado, eles estavam aqui e agora foram campeões em outros lugares. Não, peraí. Ele botou uma essa mira aí na não testa dá. dele, né? Essa aí não dá pra levar. Primeiro, porque se os caras foram campeão em outro lugar e não foram campeão aqui, O né? problema tá nele. Bom, e outra coisa que ninguém vai me tirar, porque tava todo mundo lá, a gente viu esses jogadores ser vaiados, não era
por Não era culpa da imprensa. Era a arquibancada vaiando Não, é os como- caras. é como se- é E como- os caras estavam vaiando os jogadores porque eles botaram o Grêmio na segunda divisão. Porque o Thiago Santos, por exemplo, fez um pênalti no Palmeiras, o jogo tava ganho pro Grêmio e virou pro O Palmeiras. Diogo Barbosa tirou um O Diogo título Barbosa- brasileiro do Grêmio. Porque não tem 200 comprometimento, lances. porque não se envolve no jogo. Nem vou falar do E Douglas o- Costa. E outra, o torcedor não vai criticar o Diogo Barbosa e o Thiago Santos porque a imprensa critica ou elogia os caras. O torcedor tem senso crítico. E o mais curioso é que é no gauchão, né? Tu imagina quando começar Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores Eu acho da que é mais América. legal acho que um que pouco tem, o muda panorama. pouco. É que eu acho que é bom. Não é isso que vai resolver a vida do Grêmio. Não. E o futebol que o Grêmio apresentou, os 4 gols que o Grêmio apresentou, é isso que tu disse. Não justifica o fechar o portão. Eu iria por outro caminho agora. não Se vou- ele tá fulo com algumas coisas, pelo contrário, escancara o portão. Sabe? Tipo, ele ganhou de 4-1, cara. Tipo, ele devia ir leve pra coletiva. Não, Eu acho. e acho que ele foi reativo já, tanto Se que a eu- pergunta É. no final é pra mostrar, tipo, ele ficou esperando o tempo todo. E acho que o não centro, veio. e acho que o centro da questão é basicamente o seguinte: o Renato deveria ou não ter ido pra Erechim? Cara, o Renato é técnico do Grêmio. Não tinha que ter ido. É técnico. Juiz. Para Erechim. Erechim ele também não foi, mas. Também não foi. Mas assim, até pra falar dessas duas situações, Erechim ele não foi e Juiz ele não foi. Cara, eu vi muita gente que entendeu ele não ir pra Erechim, dentro de um cenário de contratações, de conversas que o Renato tava fazendo, e que não concordou com ele não ir pra Ijuí. Então são contextos diferentes, situações